Algumas pessoas já deram sorte em escapar da justiça por terem cometido algum tipo de crime. Pensando nos métodos mais clássicos de execução e castigos já encontrados, eu, Ítalo Rafael Marques, separei para você uma lista com os 8 piores métodos de execução da história. Ser fervido vivo. Lenta e agonizante, esta punição já foi feita com água, óleo, cera e até mesmo vinho e chumbo derretidos. Se o choque da dor não deixar a vítima inconsciente, ela vai experimentar uma sensação insuportável de ter as camadas externas da pele destruídas pelo calor até serem dissolvidas. Em seguida, haverá ruptura completa do tecido adiposo. Pode parecer que uma morte tão severa foi destino de grandes criminosos, mas o imperador Nero impôs esta condenação a milhares de cristãos. Apesar de chocante e cruel, acredita-se que esta prática tenha sido realizada recentemente, em 2002, pelo governo do Uzbequistão, conduzido por Islam Karimov. Eles foram acusados de torturar vários suspeitos de terrorismo. Desta maneira: esmagamento por elefante. Bastante comum na Pérsia, esse é um castigo de peso. O castigo consistia em deitar a pessoa no chão e fazer com que um elefante esmague ela com a pata. Como eles eram bem treinados, não chegavam a evitar quando o dono dava o comando. Águia de sangue. Esta técnica é atribuída a antigos guerreiros nórdicos, que misturavam a brutalidade com o imaginário. Primeiro, eles cortavam as costas da vítima para expor a coluna vertebral. Então, eles seguravam as costelas, forçando-as para trás, até que saíssem do corpo. Para completar, os pulmões eram retirados da cavidade corporal e revestidos com sal. Decapitação. Um dos métodos que mais foram utilizados na Europa como forma de castigo foi a execução com um único golpe na nuca para degolar a vítima. Antes, esse processo era feito pelo carrasco, manuseando uma espada, mas durante a Idade Média começaram a usar o machado e o cepo. Além disso, eles implementaram um apoio para a cabeça do condenado e assim facilitar a decapitação. Tempos mais tarde, e que esse evento teve um upgrade, digamos assim, no final dos anos 1700, ganhando popularidade por conta da Revolução Francesa, surgiu a guilhotina, um método de castigo que degolava os condenados de forma mais rápida e indolor. A última execução, utilizando o método, foi registrado em 1977. Escafismo. Escafismo é considerado um método horrível de castigo. A pessoa tinha que ingerir obrigatoriamente leite e mel até ficar com diarreia. Em seguida, o corpo era untado com mel e jogado em um bote de madeira, ficando pés, mãos e cabeça expostas. A intenção é atrair insetos como abelha, mosquitos, vespas, para devorar a pessoa ainda viva. Enquanto passavam os dias, a pessoa era alimentada mais ainda com leite e mel, para que tivesse mais diarreia. Aos poucos, o método fazia com que a carne apodrecesse vagarosamente, levando a uma morte lenta e dolorosa. Empalamento. Método usado por Vlad, o Empalador, príncipe da Valáquia, que governou a região durante o século XV. O empalamento era retratado por uma estaca atravessada verticalmente em uma pessoa, o que poderia passar a impressão de ser uma morte rápida. Porém, o processo real durava muito mais tempo. Tradicionalmente, a lança era afiada e fixada no chão. A vítima era colocada sobre a ponta com o objeto inserido pelo reto ou vagina. O peso do corpo fazia com que a lança fosse perfurando os órgãos de uma maneira lenta e agonizante.
até que, depois de penetrar por todo o torso, rasgava uma saída através do ombro, pescoço ou garganta. De acordo com os relatos, a vítima poderia demorar até 8 dias para morrer. Esfolação. Longa e grotesca, registros da prática existem desde 911 a.C., mas ela foi utilizada com maior frequência durante a Europa medieval. Várias técnicas têm sido aproveitadas em diferentes culturas, mas a base continua a ser a mesma: retirar a pele lentamente, mantendo a vítima viva pelo maior tempo possível. Culturas do período assírio mostram que o processo começava com as incisões nas coxas ou nas nádegas, enquanto no modo europeu a pele era retirada a partir dos pés. A morte viria normalmente, como resultado da perda de sangue e do choque. Porém, nos piores casos, a vítima era mantida em estado de agonia por vários dias, até sucumbir aos ferimentos e infecções. Crucificação. Método de castigo bastante utilizado pelos romanos. É uma forma de morte mais lenta, dolorosa e considerada bastante humilhante. Depois do caso de crucificação de Jesus Cristo, o método tornou-se bastante popular em alguns lugares. Antes de ser crucificado, o condenado era espancado e tinha de carregar sozinho a própria cruz até o local de execução. Em seguida, ele era colocado no topo da cruz, onde era amarrado ou pregado. A morte só ocorreria por conta da asfixia que a posição parada causava, e além do fator de exposição do sol e chuva durante os dias. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar o like e ativar os sininhos das notificações. Muito obrigado.